Viagem na eletricidade. As fontes da corrente. A eletricidade? A eletricidade sempre existiu. Mas no início, nem sempre era divertido. As pessoas acreditavam que lá em cima, no céu, havia minas de eletricidade, com um canalha que lançava relâmpagos sobre eles. Então, 20, 30 séculos depois, tudo muda, tudo se ilumina. É o milagre da energia elétrica. Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus relâmpagos. É a boa fada eletricidade que põe corrente nos fios. Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem. Nem minas de eletricidade. Nem milagres. A energia elétrica é fabricada. É fabricada dentro das usinas de eletricidade, as centrais elétricas. Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, claro, já que produz luz, calor e faz funcionar os motores. Por outro lado, não realmente, já que para fabricá-la é preciso consumir outras energias. A eletricidade não é o que chamamos de uma energia primária. Então, falemos um pouco do consumo de energia. Economistas, senhores bem conceituados, calcularam quanto o país consumia em energia primária por ano. Não sei o resultado de cabeça, aliás, todo ano aumenta, mas o que se deve saber é que 3/4 dessa energia primária são consumidas diretamente pelos automóveis, pelos caminhões, pelos fogões, as fábricas que constroem caminhões e fogões, e por aí afora. O quarto restante serve para fazer funcionar as centrais e chega em sua casa sob forma de eletricidade. Quando a senhora dona de casa liga durante 1 hora seu ferro de passar, que tem uma potência de 1 kW, ela sabe que consumiu 1 kWh de energia elétrica. Mas o que isso significa exatamente em energia primária? Se esta eletricidade vem de uma central térmica clássica, esse quilowatt-hora consome 250 gramas de petróleo. Ou 350 gramas de carvão. Com efeito, as centrais elétricas utilizam de preferência energias mais baratas, como o urânio ou, é claro, energia hidráulica. E como todas as centrais são interconectadas, os quilowatts-hora da senhora dona de casa se compõem de todas essas energias ao mesmo tempo. O urânio, o carvão, um pouco de petróleo e um bom terço de água. Mas não é motivo para deixar o ferro ligado. Acender a luz, ligar o ferro ou a TV são gestos tão naturais que nem mais pensamos neles. Claro, não existem milagres, mas no fundo, será que sabemos realmente o que é eletricidade? Entre o carvão que queima na central e o aparelho de TV, o que acontece na verdade? E ainda, por que é preciso 2 fios e por que algumas vezes há mesmo 3? E a corrente alternada trifásica, o que é? E os amperes, os ohms, os watts, o que são? Estão vendo? Não se sabe direito.
Viagem na eletricidade. Entre menos e mais. Senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade. Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido, que eles empilhavam umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então eles disseram: a eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro. Então eles escreveram mais de um lado e menos do outro, e decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos. Mas tudo isso ao acaso. Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças a nossas câmeras especiais, estamos habilitados para apresentar-lhes aqui alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios para nos explicar. Um átomo é, antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas mais. Em torno, vem girar cargas elétricas menos. São os elétrons. Quando existe a mesma quantidade de menos que de mais, as cargas elétricas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Mas os elétrons adoram passear. Então, assim que falta um elétron, há uma carga a mais que não é mais anulada. O átomo não é mais neutro. Ele se torna positivo. E quanto mais lhe falta elétrons, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo, claro, que é a de recuperar elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam ao acaso não são os que produzem eletricidade útil. Mas suponhamos que temos dois fios de cobre e entre os dois uma espécie de aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres, é o lado menos. Do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios aquilo que chamamos de diferença de potencial, de volts. Por que volts? Ah, sim, o senhor que tinha inventado a pilha elétrica se chamava Sr. Volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior se torna a diferença de potencial. Mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos certamente só terão uma vontade: recuperar os elétrons que estão no outro fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem, mas estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então os elétrons se precipitam, se pressionam, se empurram. Os átomos do filamento ficam atrapalhados. Esfrega, esquenta, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção. É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, então, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, isto é, um aparelho onde os elétrons passam produzindo energia. Lâmpada, radiador, motor elétrico, etc, etc. Mas se recuperamos energia de um lado, é preciso fornecer do outro lado, ao gerador. Nas pilhas, é energia química. Um ácido ataca um metal. Quando o ácido está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar a energia solar. Podemos também fazer girar um ímã diante de uma bobina. Aí é preciso energia mecânica. É um pouco desse modo, porém mais complicado, que é fabricada a eletricidade que chega na casa de vocês. Mas não tentem saber onde está o mais e onde está o menos. É uma corrente que muda de sentido o tempo todo, a corrente alternada. Mas voltaremos a falar disso.
Viagem na eletricidade. Os Três Mosqueteiros. Agora sabemos o que é a eletricidade. Entre dois fios, liga-se um gerador. Dentro de um dos fios, temos elétrons demais. Dentro do outro, falta. No outro lado dos fios, os elétrons passam através de um receptor desprendendo energia. Isso faz uma corrente de elétrons. É muito simples. Infelizmente, na prática, não vemos os elétrons. E se vocês quiserem se situar nos circuitos elétricos, precisam de um pouco mais de informação, é claro. Esses senhores vão nos ajudar. O gerador cria entre os dois fios uma diferença de potencial ou tensão. Isso é medido em volts. Obrigado, Sr. Volta. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria de carro ou simplesmente uma tomada. O receptor pode ser uma lâmpada, um ferro de passar, um radiador elétrico, enfim, uma quantidade de aparelhos mais ou menos potentes. A potência se mede em watts, em quilowatts. Obrigado, Sr. Watts. Assim que o receptor é ligado ao gerador, uma corrente passa e não se precisa ser diplomado em eletricidade para compreender que se ligarmos uma lâmpada 2 vezes mais potente, vai passar uma corrente 2 vezes mais intensa. Isso supondo que a quantidade de volts não tenha mudado. A intensidade da corrente se mede em amperes. Poderíamos medi-la, é claro, mas não é necessário. Conhecemos a voltagem. Está escrito nas pilhas ou nos contadores. Conhecemos a potência, está escrita nos aparelhos. Basta fazer uma pequena divisão. Intensidade em amperes igual a potência em watts dividido pela tensão em volts. Por exemplo, quanto passa de amperes dentro de um radiador de 1.500 watts ligado em uma voltagem de 220 volts? Pois é, passará 1.500 dividido por 220, que é igual a 6,8 amperes, se não tivermos errado, é claro. Mas acho que os senhores nos prepararam um pequeno exercício. Em uma mesma tomada, eles vão ligar 3 lâmpadas de 100 watts, um radiador de 1.500 watts, uma torradeira de 760 watts e um forno elétrico de 3.000 watts. Problema: calculem a intensidade da corrente que vai passar na tomada. Bem, é muito simples. 100 mais 100 mais 100 mais 760 mais 1.500 mais 3.000. Potência total, 5.560 watts. Dividido pela tensão 220, igual, senhores, igual a 25 amperes. Pois é, não passou absolutamente nada. Ou antes, passou tantos amperes que os fios esquentaram, o isolante queimou, a corrente contentíssima, claro, passou diretamente e houve um curto-circuito. Os nossos senhores não conhecem o disjuntor. O nosso radiador esquenta por quê? Porque no interior, a corrente passa em um fio que tem uma certa resistência. Para a resistência dos receptores, precisamos de um quarto mosqueteiro, o ohm, que se escreve ômega. Obrigado, Sr. Ohm. Poderíamos medir esta resistência, mas também não precisamos, pois é calculada facilmente. Resistência em ohms igual a tensão em volts dividido pela intensidade em amperes. O seu radiador, que deixa passar uma corrente de 6,8 amperes, terá uma resistência de 32 ohms. Mas é realmente interessante saber disso? Sim, pois os fios que vão para o radiador também têm uma certa resistência. Se eles são finos demais, longos demais e estão em péssimo estado, terão a mesma resistência que o radiador e vão desprender o mesmo calor que este, o que será suficiente para fundir o isolante. Moral da história: fiquem atentos para não deixar passar amperes demais em seus fios. Então retenham os nomes dos seus 4 mosqueteiros: watt, ampere, ohm, volt. E se além do mais vocês retiverem sua fórmula, estarão quase diplomados em eletricidade.
Viagem na eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente a lâmpada piscava, o ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta, 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois.
Viagem na eletricidade. A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3? E de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez.